John Rockefeller, um notável homem de negócios e filantropo, é muitas vezes o centro das teorias da conspiração. A sua dedicação e sentido de negócio lançaram as bases do sonho americano. Rockefeller continua a ser a pessoa mais rica de sempre, com a sua riqueza, ajustada aos dólares atuais, estimada em 400 mil milhões de dólares, ultrapassando as fortunas combinadas de Jeff Bezos, Bill Gates e Mark Zuckerberg. John nasceu em 1836, em Richford, Nova York. Sendo o segundo de 6 filhos, o seu pai, William Rockefeller, começou como madeireiro e acabou por ser proprietário de uma quinta. Em vez de trabalhar arduamente, optou por empreendimentos duvidosos. Afirmava ser um especialista de renome em cancro. Trabalhava como caixeiro viajante, desaparecia durante longos períodos e reaparecia com cavalos de corrida ou cavalos de raça. Rockefeller lembra-se que o pai partilhava com ele os pormenores dos seus empreendimentos. Desde tenra idade, o seu pai negociava frequentemente com ele e comprava vários serviços. Aos 7 anos, John começou a criar perus para vender e ganhava dinheiro a cavar batatas para os vizinhos. Registava as suas transações num pequeno livro e guardava os seus ganhos num mielheiro de porcelana. Com apenas 13 anos, emprestou a um amigo agricultor $50 a uma taxa de 7,5% ao ano. O futuro bilionário herdou da mãe a crença no trabalho árduo e na austeridade rigorosa. Ela era profundamente religiosa e fazia parte de uma congregação batista. Com uma família numerosa e com os empreendimentos de William Rockefeller por vezes a falharem, ela tinha frequentemente de poupar dinheiro. Em 1853, a família Rockefeller mudou-se para Cleveland, Ohio. Sendo um dos filhos mais velhos, John Rockefeller procurou um emprego. Aos 16 anos, dominava a matemática e tinha terminado um curso de contabilidade de 3 meses em Cleveland. Depois de procurar durante 6 semanas, foi contratado como assistente de contabilidade na Hewitt & Tuttle, uma pequena empresa imobiliária, e John rapidamente provou a sua competência, e quando o gerente saiu, Rockefeller foi prontamente escolhido para assumir o controlo. O salário oferecido ao empregado de 18 anos foi fixado em $600 anuais, enquanto o seu antecessor tinha recebido $2,00. Indignado, Rockefeller demitiu-se imediatamente, marcando este como o seu único emprego biográfico. Por esta altura, o empresário inglês John Morris Clark procurava um parceiro de negócios que pudesse investir $2,00 em capital para iniciar. Rockefeller poupou $800, pediu o resto emprestado ao seu pai a 10% de juros e, em 27 de abril de 1857, tornou-se sócio júnior da Clark, Gardner & Pierce. No segundo ano da Guerra Civil, Gardner encerrou as suas atividades e a empresa tornou-se Clark e Rockefeller. Com fornecimentos militares, a Clark & Rockefeller tornou-se numa empresa forte com receitas substanciais. Inicialmente, a empresa centrava-se no transporte de petróleo e parafina. Mas o mercado em crescimento atraiu os sócios. No final dos anos 1850, foi perfurado o primeiro poço de petróleo no Zizua, na Pensilvânia. Logo, o boom petrolífero espalhou-se pelo país, com as exportações de petróleo tornando-se essenciais. Além disso, as lâmpadas de parafina rapidamente se popularizaram no mercado interno, aumentando a procura. Antes, o óleo de baleia era usado como combustível para iluminação. O comércio de óleo de baleia era arriscado, mas sua refinação era mais estável. Durante este período, Rockefeller conheceu o químico Samuel Andrews, que trabalhava na refinação de petróleo e viu potencial na parafina para iluminação. Os sócios começaram então a construir a refinaria Flats em Cleveland. A partir desse momento, passaram a transportar o petróleo e os seus produtos por caminho de ferro. Aos 27 anos, John Rockefeller tornou-se coproprietário de uma grande empresa petrolífera. Comprou a refinaria aos irmãos Clark por $72.500, o que era uma enorme quantia de dinheiro na altura. Interesses comuns uniram Andrews e Rockefeller, levando-os a criar uma nova empresa de processamento de petróleo chamada Rockefeller, Andrews e Flagler. Rockefeller incluiu o empresário Henry M. Flagler como sócio, juntamente com seu irmão mais novo, William Rockefeller. O meio-irmão de Flagler, Stephen W. Harkness, investiu $100. A empresa desenvolveu um ciclo completo de produção de parafina, desde a extração do óleo até a venda do produto final.
Em 1970, a empresa passou a designar-se Standard Oil of Ohio. Mais tarde, recorrendo ao suborno, à intriga e à tuberculose, o piedoso diácono, como os seus sócios lhe chamavam, conseguiu descontos dos transportadores ferroviários para o transporte de petróleo e começou a dominar o mercado. Nessa altura, havia milhares de pequenas empresas na indústria petrolífera e a concorrência era intensa. No entanto, Rockefeller observou que todo o negócio do petróleo era desorganizado e caótico. Para ter sucesso, precisava construir suas próprias infraestruturas e garantir que sua empresa dependesse pouco de terceiros. Tinha que encontrar uma forma de extrair mais lucros dos poços que já possuía. A estratégia era usar descontos para melhorar a posição da empresa frente aos rivais e empresas de transporte. O associado de Rockefeller, Flagler, tinha uma posição única para garantir esses negócios graças aos seus contatos como comerciante de cereais. Os descontos de 15% permitiram à Standard Oil baixar significativamente os preços em comparação com outras refinarias do Ohio. Além disso, com a ajuda do seu sócio, o químico Samuel Andrews, Rockefeller maximizou a eficiência da produção, minimizando o desperdício. Enquanto outros perdiam até 40% do seu petróleo, despejando nos rios e criando grandes pilhas de lamas. Rockefeller extraiu eficientemente a maior parte da parafina do petróleo e estabeleceu um comércio próspero de óleo combustível e vaselina. Em 1872, a empresa tinha emergido como líder na indústria de refinação americana, produzindo 10 mil barris por dia. Ao mesmo tempo, a parafina tornou-se um dos produtos mais procurados no país. O negócio bem organizado começou a gerar lucros significativos e a Standard Oil adquiriu lentamente outras companhias petrolíferas e pequenas empresas. No entanto, Rockefeller queria mais. Queria que todos os comboios que transportassem mercadorias através da América levassem a sua parafina. Rockefeller manipulou habilmente os interesses das empresas ferroviárias em seu próprio benefício. Durante esse período, os caminhos de ferro privados competiram ferozmente pelo tráfego e criaram um cartel para gerir as taxas de frete. A Saffron Improvement Company foi criada juntamente com outros transportadores da Standard Oil. Os membros do cartel beneficiavam de um tratamento especial enquanto grandes expedidores que movimentavam grandes volumes. Este facto permitiu à Standard Oil pagar menos do que os seus rivais. Os descontos no transporte chegavam a atingir 50%. Por vezes, a Rockefeller pagava 10 cêntimos por barril, enquanto os concorrentes pagavam 35 cêntimos. Flagler e Rockefeller continuaram a comprar refinarias rivais, aumentando a eficiência do seu negócio, exigindo descontos no fornecimento de petróleo, subcotando os concorrentes e fazendo acordos secretos em menos de 4 meses. Em 1872, durante o que ficou conhecido como a Conquista de Cleveland, ou o Massacre de Cleveland, a Standard Oil adquiriu 22 dos 26 concorrentes locais. Em 1874, um grande concorrente não conseguiu enfrentar o desafio. Charles Pratt e a empresa, uma refinaria importante de Nova York liderada por Pratt e Henry Rogers, foi comprada por Rockefeller. Ao integrar a Standard Oil, a empresa expandiu-se rapidamente. Criou oleodutos, vagões-cisterna e sistemas de entrega em casa. Mantendo os preços do petróleo baixos, desencorajou concorrentes, tornando seus produtos acessíveis para famílias comuns. Para expandir o seu alcance no mercado, a empresa vendia ocasionalmente produtos abaixo do custo. A empresa investiu fortemente em ciência e inovação, o que resultou na criação de mais de 300 produtos à base de petróleo, desde alcatrão a tintas, passando por vaselina e pastilhas elásticas. No final do século XIX, a empresa estava a refinar mais de 90% do petróleo bruto nos Estados Unidos. A Standard Oil assegurou gradualmente o controle quase total da refinação e comercialização de petróleo no sisal, através da integração vertical e horizontal. No entanto, as práticas monopolistas da empresa tornaram-na um alvo para jornalistas e políticos, impulsionando o movimento antitrust. Em 1880, o New York World chamou a Standard Oil o monopólio mais cruel e ganancioso do país. Nessa altura, muitas legislaturas complicavam o registro de uma empresa num estado e o seu funcionamento noutro. Consequentemente, Flagler, Rockefeller e Pickford possuíam, cada um, várias empresas separadas,
cada uma delas a operar num único estado, o que tornava a gestão global bastante complicada. Em 1882, os seus advogados conceberam uma nova forma de sociedade para centralizar os seus ativos, o que levou à criação do Standard Oil Trust. Este trust tornou-se uma corporação de corporações e a sua dimensão e riqueza chamaram cada vez mais a atenção. 9 sócios, incluindo Rockefeller, geriam 41 empresas sob o trust, dando à Standard Oil uma aura de invencibilidade, derrotando sempre os concorrentes, os críticos ou os inimigos políticos. Rockefeller tornou-se o homem de negócios mais rico e influente do mundo, aumentando constantemente os seus lucros anualmente. O seu império americano contava com 20 poços, 6.500 quilômetros de condutas, 5.000 vagões-cisterna e mais de 100.000 empregados. A certa altura, a sua parte do petróleo refinado do mundo ultrapassou os 90%. Mas no final do século, tinha diminuído para 80%. Em resposta, Flagler e Rockefeller tiveram a ideia de emitir certificados para o petróleo armazenado nos oleodutos da Standard Oils. Os estivadores começaram a transacionar esses certificados, criando o primeiro mercado de futuros de petróleo. Desde então, esse mercado tem sido crucial para determinar os preços à vista. No final do século XIX, 85% da produção mundial de petróleo ainda vinha da Pensilvânia, mas poços na Rússia e Ásia começaram a entrar no mercado global. Robert Nobel fundou uma refinaria nos ricos campos de petróleo da Rússia, introduzindo o primeiro oleoduto da região e o primeiro caminhão-cisterna do mundo. Os Rothschilds de Paris também se juntaram ao financiamento de Nobel. Foram encontrados depósitos adicionais na Birmânia e em Java. Além disso, a invenção das lâmpadas elétricas começou a desafiar o domínio da parafina na iluminação. A Standard Oil adaptou-se, expandindo-se na Europa, aumentando a produção de gás natural nos USA e produzindo gasolina para automóveis. Antes vista como um subproduto, a Standard Oil transferiu a sua sede para a 26ª Broadway, em Nova York, tornando Flagler e Rockefeller numa comunidade proeminente. O Estado, no entanto, começou a combater o trust. Depois de se tornar presidente em 1901, Theodore Roosevelt iniciou numerosas ações judiciais antitrust contra o Standard Oil Trust. Finalmente, após uma longa luta, em 1911, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos reconheceu a violação do Sherman Antitrust Act por parte da Standard Oil Company. Nessa altura, a Standard Oil Trust ainda controlava 70% do mercado do petróleo refinado e 14% do abastecimento de petróleo do ZESUA. O tribunal determinou que o fundo fosse dividido em 34 novas empresas. Apesar de Rockefeller se ter afastado e ter perdido o controlo, a sua riqueza cresceu à medida que detinha participações importantes nestas novas empresas. Quando estas começaram a competir, o valor das suas ações subiu, tornando John Rockefeller o primeiro bilionário da América. No final da sua vida, a sua fortuna era de aproximadamente 1,5 mil milhões de dólares. A 7ª geração dos Rockefeller está atualmente a crescer, e a família como um todo é agora constituída por cerca de 270 indivíduos. Entre eles contam-se banqueiros, financeiros, executivos de topo, jovens designers, campeões olímpicos e até polícias. O fundador da dinastia, John Davison Rockefeller, passou a maior parte dos últimos 40 anos da sua vida reformado na sua propriedade situada no condado de Westchester, em Nova York, e nunca ostentou a sua riqueza. As suas empresas, como a ExxonMobil e a Chevron, perduraram e evoluíram, tornando-se pilares fundamentais da riqueza americana, demonstrando seu impacto empresarial duradouro.